A paz do Senhor Jesus a todos, Deus vos abençoe. Hoje vamos falar sobre o número 12. Se ele é literal, se é simbólico e qual é o propósito de Deus na vida do homem através do número 12. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, no versículo 41 e 42. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. O que o evangelista Lucas destaca é o número 12. Ele destaca esse número na idade de Jesus, que Jesus aos 12 anos também subiu à festa da Páscoa, como era de costume os seus pais fazerem. Para a gente poder entender um pouco por que Lucas destacou a idade de Jesus aos 12 anos, nós vamos falar um pouquinho sobre os 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e cada um dos filhos de Jacó representa um tempo sobre a nação eleita de Deus, sobre o povo de Israel. E esses 12 tempos, cada um é um tempo diferente um do outro. E esses 12 tempos são os 12 estilos de vida diferentes que os filhos de Jacó teve. Cada um teve o seu estilo de vida e cada um desses tempos representa um tempo sobre a nação de Israel. Israel viveu 12 tempos diferentes, de acordo com o estilo de vida de cada um dos filhos de Jacó. E quando Lucas destaca Jesus aos 12 anos, Lucas está dizendo que o tempo de Cristo, o tempo do Senhor Jesus, é o tempo que está sobre todos os tempos. É o tempo que está sobre todos os homens, tribos, povos, línguas e nações. É o tempo que está sobre a humanidade. Quando Jesus ele escolhe 12 apóstolos, Jesus escolheu não saindo daquilo que já era como se fosse uma regra. São 12 filhos de Jacó, são 12 tempos, e Jesus também escolheu 12 apóstolos. E aqueles 12 apóstolos representam o tempo sobre a humanidade. Mas são 12 tempos que não são diferentes como os 12 tempos diferentes sobre os filhos de Israel que tinha sobre a nação eleita. São 12 tempos iguais. Ainda que sejam homens diferentes, os apóstolos, mas todos eles tinham um só objetivo: colocar o tempo de Deus acima de todos os tempos. E qual que é o tempo de Deus? Viver o Evangelho. Porque o que os 12 apóstolos levaram foram o Evangelho, foi a palavra. E o Evangelho é o tempo que a humanidade precisa viver, é o tempo que está acima de todo o tempo. O Evangelho é o tempo que está acima de todo o tempo para a humanidade viver. Os 12 filhos de Jacó, cada um no seu estilo de vida, cada um no seu objetivo, levou um tempo sobre a nação de Deus, diferente, de alegrias, de tristezas, de glórias, derrotas, enfim, 12 estilos de vida diferentes, 12 tipos de tempos diferentes que Israel viveu. E Deus colocou 12 apóstolos para que esses 12 apóstolos levassem o tempo de Deus sobre a humanidade, que é viver o Evangelho. Jesus, aos 12 anos, já estava mostrando que o tempo do Pai dele era chegado, que a humanidade iria viver somente o tempo do Evangelho, somente o tempo da palavra, porque é esse tempo que Deus colocou sobre a humanidade para que a humanidade possa viver. Vivemos qual tempo? O tempo de viver o Evangelho, de viver a palavra. Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.